Meu nome é Cássio Politi e eu quero fazer hoje aqui uma pergunta mais provocativa do que retórica. Para que você vai criar um podcast, hein? Existe uma premissa em content marketing que é a seguinte: você deve saber o que esperar de cada canal de comunicação que você cria para uma empresa ou mesmo para fins pessoais, né? E o mesmo sempre se aplica a podcast, que não deixa de ser um canal de comunicação. Então a gente pode analisar o podcast como sendo um canal usado essencialmente por 3 perfis, tá? O primeiro desses perfis é o influenciador digital, tá? O influenciador, ele normalmente é nichado, embora existam alguns influenciadores muito populares, né? Você pode ver que alguns podcasts mais ouvidos do Brasil são de influenciadores, mas normalmente o influenciador é nichado, né? Focado em um grupo bem específico, num tema bem específico. Normalmente, o objetivo do influenciador é formar uma liderança de pensamento naquele nicho onde ele atua. Vou pegar um exemplo de um podcast aí quase aleatório que é desses nichados, tá? O Bike Hub, que é esse que você está vendo aí na tela, estreou em fevereiro e já figura entre os podcasts mais ouvidos do Brasil. Como o nome sugere, ele é focado num nicho das bikes, tá? Então é um exemplo aí de podcast de influenciador que atinge o objetivo, que é alcançar liderança de pensamento no seu nicho. O segundo perfil muito presente nos podcasts é empresa. As empresas que criam os seus podcasts e aí elas têm um propósito um pouco diferente do influenciador. E se você seguir os conceitos de content marketing, atenção para você que é empresa. Você não tem que falar do que você vende, tá? Você tem que falar do que você sabe como empresa. Preste sempre atenção nisso. E o objetivo é diferente um pouco do influenciador. Normalmente, a maioria das empresas busca se relacionar com o seu público, tá? Criar uma proximidade com aquele público que ela já formou ou que ela busca formar para um dia se tornar cliente. E olha, nessa linha eu queria até dar uma dica de leitura, que é o livro Marketing Rebellion, em português seria Rebelião do Marketing, de um autor chamado Mark Schaefer. Adoro os livros desse cara, que fala justamente o seguinte: as empresas mais humanizadas vencem, tá? E a ideia de fazer um podcast de marca se encaixa muito bem nessa ideia, tá? Vou deixar aqui embaixo o link para você baixar a resenha desse livro, caso você queira. Eu fiz a resenha desse livro, então, caso você queira ler esse livro, a resenha dele, tá o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Mas muitas empresas buscam fazer isso com podcast, né? Essa humanização da marca, como Mark Schaefer prega. E citando algumas delas aqui para você, dá para ver aí esses podcasts no print aí deles no Spotify. Tem a KPMG, que faz um excelente podcast, a Porto Seguro, Clima Tempo. O Itaú, que tem vários podcasts, o Morning Call é um dos mais ouvidos do Brasil. Tem também o Investcast Itaú Unibanco, voltado para investidores do banco. O Comunique-se tem o Podcast-se. Os 2 últimos da lista sou eu que faço, mas isso fica só entre a gente aqui, tá? E tem um terceiro grupo aí, que são as empresas de mídia, que também fazem os seus podcasts. Aqui eu tô falando de TVs, rádios, sites, jornais, que usam o podcast como mais uma forma de entregar o seu conteúdo para o seu público, tá? E elas, assim, têm mais um lugar para entregar publicidade, vender publicidade, né, que é o negócio dessas empresas. O objetivo delas, então, é aumentar a capilaridade, o alcance do conteúdo e aumentar, assim, a entrega possível de publicidade. Então, deixa eu voltar no início da conversa aqui do vídeo de hoje. Você sabe exatamente o que você quer do seu podcast? Se você é influenciador, você tem em mente em qual nicho você vai se tornar uma autoridade? Se você é uma empresa convencional, você sabe como exatamente você vai se relacionar
com seus clientes ou potenciais clientes. Se você é uma empresa de mídia, você sabe exatamente onde é que você vai aumentar a sua capilaridade. Você tem que responder bem essa pergunta antes de lançar um podcast. Senão, você corre o risco do seu podcast ser mais um daqueles projetos de podcast que começam e param lá pelo 10º, 20º, 30º episódio e morrem na praia. Eu ouvi uma vez, numa palestra nos Estados Unidos, uma frase até forte, mas verdadeira, que eu vou repetir aqui para você. O mundo não precisa de mais um podcast que vai existir apenas por existir. Então o seu podcast precisa ter um propósito. Senão, não lance um. Tá bom? Pensa nisso. Se essa reflexão foi útil para você, deixa o seu like aqui no vídeo, porque ele ajuda a indicar para o Google que esse vídeo e esse canal são relevantes e assim o Google exibe esse canal do podcast para mais gente, tá bom? E se você não estiver ainda inscrito ou inscrita aqui no canal do podcast, tem o convite aqui, a bolinha para você clicar e se inscrever. Então é isso aí, valeu, até a próxima!